Final de semana tem 3 destaques muito variados, mas o primeiro é um aguardadíssimo Elysium. Para quem não se lembra, é o filme em que Wagner Moura e a nossa Alice Braga estrelam uma aventura misturada com um pouco de ficção científica, passada no ano de 2159. Ao lado, eles estrelam esse filme ao lado do Matt Damon e da Jodie Foster. Para contar um pouquinho da história, é uma Terra no futuro, como eu falei, 2159. A Terra virou uma grande favela, enquanto Elysium, que é um planeta artificial, abriga o bairro dos emergentes, dos ricos, que vivem muito bem e não tem doença nenhuma, porque eles possuem uma máquina que é só colocar a pessoa nessa cápsula e ela se cura de todos os maus. E é isso que causa essa discórdia, inicia esses conflitos. O Matt Damon, ele vive o Max, que descobre que tem uma doença e quer entrar em Elysium de qualquer forma, só que ele não tem literalmente status para estar lá. Ao mesmo tempo, ele carrega uma informação preciosíssima no cérebro. É como se fosse um software mesmo. E ele passa a ser perseguido pela personagem da Jodie Foster, que faz uma agência de segurança nacional. Tudo isso se encaixa de uma forma muito engenhosa. O Matt Damon conhece a personagem da Alice Braga, que é a Frey, que tem uma filha que está doente, ela também quer salvar essa filha em Elysium. E tem aí o Wagner Moura, que acaba se aliando a eles. É um filme muito bom para o seu gênero, esse gênero aventura, ficção científica, é muito bem dirigido, acho que os 100 milhões ali estão muito justificados. E é muito bacana ver 2 atores brasileiros fazendo uma história dessa, assim, né, extrapolando as fronteiras aí. Então fica a dica, Elysium. What did you do to me? Gave you a way out. Show me. Segundo destaque vai para uma comédia de ação. Não sei que isso é possível, mas acho que nesse caso é. É um filme que se chama A Família e em italiano, né, ou no original lá fora, o filme se chama Malavita, que é como a gente fala. Em italiano, a gente se refere aos mafiosos que fazem a malavita, a má vida, né, a vida do mal. E nessa história, é a história de uma família, daí o nome em português, dos Manzoni, mafiosos em Nova York. O pai dessa família, o patriarca, é vivido pelo Robert De Niro, que tem tudo à sua mão, é o rei ali da máfia local, até que ele decide denunciar os outros mafiosos, a família da máfia, para o FBI, para a polícia americana. Aí ele entra naquele típico programa de proteção à testemunha e, para não ser morto aí pelos ex-companheiros, ele tem que se mudar com a família para a França, para a Normandia. Primeiro que o choque geográfico é imenso. Segundo, a família não se adapta, porque, como se diz em inglês, né, os velhos hábitos não morrem fácil. Então eles levam para pacata Normandia todos os hábitos ruins que eles têm em Nova York. A mãe dessa família é a Michelle Pfeiffer. E aí é muito interessante porque o Luc Besson, aliás, é dirigido pelo Luc Besson, o roteiro também é dele e a produção executiva é do Scorsese. Então acho que esse filme tem vários ingredientes para funcionar muito bem. E eles, bom, o método deles de viver é o método mafioso. E aí é que começam as atrapalhadas aí do filme, o jeitinho nada delicado deles resolverem as questões. E para melhorar tudo, a máfia descobre que eles estão ali. E aí é que começam essas cenas de ação mesmo. É um filme divertido, bom filme para o fim de semana. O Luc Besson está inspirado assim para comédia, é um gênero raro na cinematografia dele. Só para ver o De Niro, o Tommy Lee Jones, que faz o personagem que protege, né, que cuida dessa custódia, e a Michelle Pfeiffer em ação, o filme já vale a ida ao cinema. This protection. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. So, do we still have the same names? No, we are the Blake family. Margaret, why are you looking at me like I'm disgusting or something? Maybe you are. It's up to you now to decide how guys are going to treat you. Por falar em adaptação, o terceiro destaque também fala muito disso, mas aí são adolescentes. A história é do Laurent Cantet, que é um diretor francês que vem fazendo bonito aí. Ele ganhou a Palma de Ouro por Entre os Muros da Escola, aliás, um filme muito interessante, quase um documentário sobre a juventude na periferia de Paris. E dessa vez ele volta ao tema da juventude, mas dessa vez na periferia de Nova York, na década de 50. Ele conta a história de um grupo de meninas, de garotas, né, adolescentes, que decide
romper com toda aquela ordem vigente do machismo, né, do papel da mulher na sociedade, do patriarcado, da figura do pai muito forte, e elas resolvem tomar as rédeas da vida delas. Claro que elas aprontam muitas, claro que elas se tornam violentas até, obviamente elas vão parar aí na custódia para menores, vão praticamente presas, né, ficam aí numa espécie de prisão para jovens, e é aí que o filme ganha novos contornos, assim, porque elas vão descobrir, como diz a personagem protagonista, que quando elas saírem ali do reformatório, elas nunca mais vão deixar ninguém mandar na vida delas. E é bacana esse recorte do Kanter, no sentido de que ele mostra essa questão da revolução feminina. Ela estava começando ali nos anos 50. Essas meninas começam a usar calça, né? Não usam só mais vestidos, respondem ao patriarcado, aos pais. Uma delas fala em determinado momento, o dinheiro está sempre no bolso dos homens, né? Então, toda essa mudança que hoje pra gente é muito natural, ali no final dos anos 50 ainda era muito chocante. E essas meninas foram, assim, pioneiras, né, nessa luta, sem nem saber, não tem nenhum discurso político, é mais um discurso de liberação delas mesmas. Esse filme é bem interessante e eu acho que o Laurent Kanter é um dos poucos que sabe retratar, assim, a juventude com muita realidade, mesmo quando o filme é de época. It is destroying the foundations of our society. It is like a cancer. Even after spending almost no money on the house, like we're just surviving. Fuck, this isn't what I dreamed about. We have to search for money where it is. And it's in the pockets of men.